Olá, amigos, amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando mais um estudo, que é o nosso estudo de número 20, quando vamos estudar alma e reencarnação. É um estudo bem interessante que André Luiz nos oferta com todo um patrimônio de conhecimentos e de orientações. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus o amparo, pedir à equipe de André Luiz que estejam conosco, os mentores amigos, que eles possam nos conduzir em mais esse estudo, para que possamos aproveitar dele. É isso que devemos fazer. Então, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, nós estamos iniciando o nosso estudo de número 20. Alma e reencarnação. Então vamos a ele. É interessante a gente observar, né, que André Luiz ele está sempre preocupado em trazer para nós essas orientações que falem mais diretamente a nossa alma. Às vezes nós tivemos já tivemos estudos em vários locais com vários expositores, expositoras. O que a gente observa aqui em André Luiz é o desejo dele de ensinar para a gente, sabe? O desejo dele de passar para a gente, ou seja, eu vim aqui, eu vi, eu quero passar isso para vocês. Depois vocês dêem uma olhadinha lá no livro Libertação dele, que lá na introdução, Emmanuel conta a história do peixinho vermelho. É muito bonito. É mais ou menos o André Luiz. O André Luiz é aquele peixinho vermelho que consegue escapar, né, daquele local fechado, vai até o oceano, descobre coisas lindas e volta para explicar para aqueles seus companheiros ali de exílio. Então, esse é o nosso André Luiz, né? Então, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, primeira parte, capítulo 19, estudo 20 de 28, alma e reencarnação. E nós colocamos aqui como a nossa síntese, né, do estudo, ir e vir no trânsito evolutivo. Isso é de fundamental importância, ir e vir no trânsito evolutivo. Como é que nós estamos fazendo isso, né? Então, nós vamos ver nesse estudo os seguintes tópicos. Depois da morte, conceito de inferno, sementes de destino, reencarnações especiais, reencarnação e evolução, particularidades da reencarnação, restringimento do corpo espiritual, né? E corpo físico. São 8 tópicos que vamos estudar. Mas antes, gostaríamos de deixar aqui para vocês um dos textos que eu mais amo da Cecília Meirelles. É pequenininho, é um fragmento, né? Mas olha que interessante. A bondade está ali, detrás da porta que se abre em silêncio. Na sala, onde a mesa está sempre posta. Inutilmente, o relógio marca o dia e a noite, pois a vida é sem fim. Ninguém estremece, ninguém pensa nas horas muito a sério. Todos se sucedem, todos se lembram uns dos outros, todos estão ali à espera dos que chegam. Cecília Meirelles foi uma pessoa que influenciou, né, a literatura brasileira com seus poemas de extrema sensibilidade, extrema beleza. Ela realmente deixou um legado para todos nós. Cecília Meirelles está no plano espiritual, provavelmente, não sabemos, mas onde ela estiver, que ela receba o nosso agradecimento. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Depois da morte. Então, efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada
minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso, consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Eu queria colocar aqui uma coisa que eu não sei se vocês percebem, mas é que isso tudo a gente já sabe, mais ou menos, a gente já conheceu dentro da doutrina espírita. Mas o André, ele vai profundo. As palavras dele nos levam até o fato, para termos conosco aquele fato, para que ele se interiorize em nós, através de imagens, que a gente nunca mais esqueça para nunca mais errar. Então ele vai dizer, ó, apenas depois de resolver todos esses processos de purgação, se é que ela levou isso, né, é que ela vai encontrar o reconforto e a reeducação. Por isso que quando a gente lê um texto desse, a gente fica assim, eu tenho que mudar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que me aprimorar permanentemente, né? Se a moléstia experimentada na veste somática no corpo foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas, pelo ensejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiu ideias. Às vezes a pessoa vive uma vida com uma enfermidade, ou tem uma enfermidade mais para o final da vida, e essa enfermidade então depura aquele processo que está lá na mente. Nós já falamos sobre isso em estudos anteriores, né? A mente é mais leve que o perispírito então puxa da mente. E o corpo é mais pesado que o perispírito, então puxa para o corpo, daí a enfermidade. Tá? Então, às vezes a pessoa vive uma enfermidade muito complicada e quando ela chega no mundo espiritual, ela tem aquela sensação, né, de dever cumprido e vamos agora para outras possibilidades. Tá? Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, não deu tempo, não foi, né, não se levou a termo a depuração, mais se lhe agravam os remorsos, depois do túmulo por recalcados na consciência, a aflorarem, todos eles através de reflexão, renovando as imagens com que foram fixadas na própria alma. Isso aí me parece muito, eu vou dar um exemplo que a gente vê muito. Às vezes a pessoa está num processo desse de depuração, então está indo, né? Está tomando os remédios, enfim, está ali. Mas ele está tão rebelde, está reclamando tanto, sabe? Está falando tanta injúria, que não vai resolver. Ele vai resolver de um lado e complicar de outro. Ao estar num processo de depuração desse pela enfermidade, é preciso ter muita paciência, muita calma. É o melhor antídoto contra essas agressões das enfermidades. É a calma. Ah, mas está doendo, tá. Tomou analgésico? Tomou. Não deu resultado? Não. Confie em Deus. Vai doer, mas daqui a pouco passa. Minha gente, muitas vezes, numa enfermidade dessas, nós estamos recuperando erros de séculos. E como é que a gente quer resolver de uma hora para outra? Tem que ter um tempo, sim. E mais, a mais ainda, é porque esse processo de enfermidade vai fixar em mim uma seguinte informação: não cometa mais enganos, que você vai sofrer. É como se nós falássemos para nós, certo? Olha, não cometa mais esses enganos, porque certamente você sofrerá. Olha, Deus não quer que vê seus filhos sofrendo. Então, se vier um sofrimento desse, há que ter muito discernimento, né? muita paciência, porque depois que passa, você fica herdeiro dessa paciência e desse discernimento. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos desgovernados. Então, a gente vê muitas pessoas, né, atingindo outras pessoas, caluniando, não tentando, às vezes por interesse próprio, pessoal ou de grupo, tenta prejudicar os outros. Isso é crime também, é crime contra as leis de Deus.
Daí, quando chega um desencarne desse, o arrependimento é muito grande, porque perdeu a vida. Não tem muito tempo, nós estávamos numa reunião mediúnica e chegou lá um irmão que acabara de desencarnar, assim, uns 2 dias antes. E ele então dizia para a gente assim, eu estou desesperado, porque agora que eu percebi que eu não estou mais aí com vocês. Eu estou muito arrependido que eu perdi meu tempo com coisas que eu já não podia mais ficar ligado, mas teve que ter o processo. Aí o arrependimento era muito grande. A dor do tempo perdido também. Ora, vamos fazer as coisas dentro de um nível, dentro de um critério, que não aconteça isso conosco. Olha que tristeza, né? Essa agressão que ele mesmo se impõe, são cenas da mente dele, tá vendo? São coisas que ele está se impondo aqui, ela, no caso, está se impondo aqui, tá? Caluniadores, acabei de falar isso, caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia. Gente, vamos parar de falar, de fazer fake news, falar mentiras dos outros, falar, passar essas mentiras. Não brinquem com isso, não. Eles vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Eu me lembro do livro Os Mensageiros. André Luiz conta que ele chegou, ele estava no Rio de Janeiro, né? Então ele chegou lá num local lá, que eu não sei se é um barzinho, uma coisa assim. Ele chegou lá, então tinha uma pessoa escrevendo lá numa mesa, sentado, tomando uma bebida, escrevendo. Então, e ao lado dele, várias entidades dantescas, sabe? Aquelas entidades vampirescas. E ele, então, tem essa curiosidade de saber do que se tratava. Aí o mentor disse para ele, olha a invigilância do encarnado. Esse moço encarnado que está escrevendo, ele é jornalista. Ele está fazendo uma calúnia contra uma pessoa da sociedade. Esses que estão ao lado dele são aqueles que querem vitimar a pessoa. São os desafetos deste ser social. Então, estão influenciando o jornalista a escrever contra essa família. Minha gente, aquilo é doloroso, né? Ele estava sendo instrumento das trevas. Quantas vezes, numa calúnia, nós não somos assim instrumentos das trevas? Tá? Importante, minha gente, a gente buscar cenários melhores, né? Cenários mais abrangentes, mais tranquilos, certo? Tiranetes, ou seja, tiranos, pequenos tiranos, diversos, volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos ou compulsivos alcoólatras, ou morfinômanos, ou hábito mórbido de usar morfina, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. Então, ele falou de álcool, falou de drogas e falou de sexo desgovernado. Tá? No nosso estudo anterior, nós falamos muito sobre sexo. Então, ele falou isso. Isso leva problemas seríssimos para as mentes desses desencarnados. As coisas estão chegando num ponto, meus amigos, minhas amigas, ou a gente pega isso para valer, ou nós vamos sofrer sabendo, nós vamos ter mais dor, porque erramos com consciência do erro. Isso é mais grave, tá? Você que está estudando conosco, comece a avaliar tuas ações, assim como eu avalio as minhas, tá? Eu sou o primeiro a avaliar. Claro, só assim eu consigo fazer um trabalho desse. As vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste. Larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Aí fica no sofrimento, né, minha gente? Enquanto que a proposta do espírito é crescer para a luz. Para que eu vou ficar preso
nessas sombras terríveis, né? Conceito de inferno. O inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra como retortas de recuperação e de auxílio. Ou seja, então essa palavra inferno, que a gente tanto ouve falar, né? Ouvimos falar e ouvimos ainda pessoas se referindo a ele, seriam zonas onde o espírito pode começar a se arrumar. Não naquele estilo que eles colocam, de fogo, essa coisa, não. São locais que não são nada agradáveis, né? Porque não tem mentes ali em estado mais depurado, então é um conjunto, um local, um ambiente bem longe das luzes, sabe? Onde as pessoas sofrem muito. Mas o principal sofrimento lá é o arrependimento. Arrependeu-se. Então é o primeiro caminho também para a libertação. Não é assim que Kardec coloca no livro O Céu e o Inferno? Você tem que arrepender, depois você vai ter que expiar, depois você vai ter que recuperar. Certo? Então é isso. Ainda bem que eu... Porque quando eles estão lá, não estão arrependidos, eles vão ficando. Precisamos pensar, né? Se é isso que eu quero de fato para mim. Se é isso que eu gostaria que acontecesse comigo depois do meu desencarne. Olha a situação, né? Mãos pedindo socorro, olha. E pessoas ali escravizando, né? Mais ou menos assim, né? Isso é uma imagem, uma coisa que a gente pegou aí. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura. Porquanto, as consciências empedernidas aí se congregam às consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda. Eu fico pensando muito, sabe, essas pessoas encarnadas, que são pessoas terríveis de trato, brigam com os empregados, sabe? Impõem coisas, está me tratando mal, me trata melhor, eu te pago para isso. Às vezes uma pessoa tem um cuidador, uma cuidadora, e trata mal a cuidadora, o cuidador, achando que ele tem que viver as agonias dele. Não, o cuidador, a cuidadora está ali para ajudar. Essas pessoas desesperadas na porta do desencarne e que não param, não refletem, não analisam que está chegando o momento e partem nesse desespero de mandar, de ser prepotente, de ser intransigente. Isso causa um dano muito grande, porque quando chega lá no mundo espiritual não tem ninguém para ele mandar, não vai ter ninguém para servi-lo. Ele vai ter que se resolver, até ele melhorar, né? Para aí pode, claro, os espíritos virão para ajudá-lo, mas até lá ele vai sofrer muito. É assim que as inteligências, ainda perversas, se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar, pela dor do arrependimento para a imprescindível restauração. Então tem conserto. O bom é saber, tem jeito. Mas para que eu vou ter que sofrer isso? Para quê? E esse sofrimento é minha escolha. Eu que escolhi sofrer. Certo? Cuidemos de nós. Cuidemos das nossas encarnações. Que a qualquer momento a gente pode ir embora. Não tá, a data você não sabe, eu também não sei. A qualquer momento podemos ser chamados. E como é que eu estarei nesse momento? Tranquilo ou não? Aí está, né? Uma representação meio esquisita, né? Mas, infelizmente, pode acontecer, sim. A gente não tem ideia, né, do que acontece. André Luiz fala, são sensações, são dores inenarráveis, assim que ele diz. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, ou seja, todas as nações, todos os locais têm esses climas espirituais, né? Pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital,
em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem. Tá vendo? Ele fala isso aí, que são coisas que a gente nem sabe que são doenças. Não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual. Olha, lá do perispírito, lembra? Muitas vezes nutridas pelas formas pensamentos, em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais. Poxa, larvas mentais. Saímos do corpo com seus vírus, suas bactérias, suas larvas, e agora chegamos nas larvas do perispírito, de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam quando não obedecem às ideias infelizes, longamente recapituladas no tempo. Tem pessoas que ficam muito tempo lá, já não conseguem sair dessas injunções. André Luiz está sendo bem claro para conosco, meus amigos, minhas amigas. Precisamos pensar seriamente nas nossas encarnações, nos nossos ideais, naquilo que nós taxamos como prazer, que é aí que está o problema, sabe? Nas minhas buscas. Eu não sei onde você mora, mas eu sei que onde você mora, você tem toda a condição de ser uma pessoa em busca do bem. Pense nisso. Converse com você, sozinho, só você. Sai andando, sabe? Assim, de manhã você sai andando num lugar bem mais tranquilo, né? Num lugar bucólico, e ali você conversa, bate papo com você. Você vai ver que há coisas que podem ser arrumadas. A Joana de Ângeles, ela diz assim: temos que conversar com os nossos fantasmas. Esses fantasmas são as nossas funções da mente, doentia às vezes, né? Viciada, que quer nos levar sempre para o mal. E precisa que a gente combata isso, tá? Sementes do destino. Nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o espírito endividado a carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais envolventes degradação que o aviltam. Contudo, agora vem o banho, né? Tão logo revela os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que por agentes inúmeros apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Então, basta que o espírito lá, ele busque, né, essa redenção. André Luiz conta isso no livro Nosso Lar, 8 anos ali, naquela agonia toda, e ele fez uma prece, chegou uma hora que ele teve que buscar Deus, não teve outro jeito. E aí, de repente, apareceram lá o ministro Clarencio, né, e mais alguém, para tirá-lo dali. Mas ali, tirou, tá? Mas agora você vai ter que mudar. Foi o que André fez. Porque tem pessoas mesmo que são resgatadas do umbral, mas voltam. No próprio livro Nosso Lar tem isso, né? Uma moça lá, parece que prima do Lísias, ela não aguentou a vida no Nosso Lar, quis voltar lá para o umbral, quis voltar aqui para a crosta, né? E aí ela ficou presa lá. Minha gente, isso é sério. Nós temos que deixar de ser rebeldes. Nós podemos ser altruístas, fortes, decididos, tudo isso são valores, são virtudes. Agora, rebeldes não. O rebelde, nossa, ele tem muitos problemas, exatamente porque ele não é senhor de si mais. Quando a pessoa entra no campo da rebeldia, ele perde o autodomínio, começa a gritar, começa a fazer coisas estranhas, começa a reclamar de tudo, brigar com todos. Isso não é bom, né? Ele vai perder o autodomínio. O que o Espiritismo está nos passando é exatamente as informações para que a gente seja senhor da gente mesmo o tempo todo. O Espiritismo não está buscando para eu ser mais um na conta de espírito. Ele não está buscando para isso, não. O Espiritismo não é isso. O
Espiritismo é para nos ajudar a crescer em nome do bem. E ele nos dá as chaves para esse crescimento. Diz que nós somos imortais, que nós somos médiuns, que nós somos seres reencarnados, que nós transitamos pelos mundos do universo, e que tem Deus que é o nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí você fala assim, mas eu não acredito. Então tá. Aí ele vai pegar cada fundamento desse e vai aprofundar para você. Imortalidade, mediunidade, reencarnação, Deus, pluralidade dos mundos habitados, ele vai aprofundar, e você vai penetrando, vai penetrando. Então, quem é o beneficiado? O Espiritismo ou você? Entendeu? Por isso que devemos ser espíritas, por isso. Não é porque vai contar mais um. O IBGE falou que tem tantos milhões de espíritas. Não, não é isso. Isso aí, nós não estamos preocupados com esses números, não. Nós estamos preocupados com a nossa modificação para evitar problemas que nós estamos, que a André está relatando aqui. Tá? Ali, são mãos que se buscam, né? E se afegam, e se congregam num campo de harmonia. Qual doente, agora acolhido em outros setores pela encorajadora convalescença de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, sopesando os males e sofrimentos que se fez responsável, acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de perdoar-se, tanto maior como maiores foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. Agora ele vai rever a vida dele. O que eu tive de possibilidade? Eu tinha uma mãezinha maravilhosa, minha esposa era um anjo, meu marido era um anjo encarnado, eu larguei para lá, e por aí vai pensando as coisas que ele deixou, que Deus colocou na vida dele para ser uma pessoa do bem, uma pessoa feliz. Aí vai passar esse momento agora de reflexões. Não é uma continuidade da vida normal? Eu estava vendo isso aqui, é uma continuidade. Você está aqui e está lá. E estando aqui, você está de um jeito, estando lá, você está refletindo, por isso que é a evolução em dois mundos. Mas eu não preciso de ir para lá para refletir coisas erradas. Eu posso ir para lá para pensar assim, nossa, que encarnação bem proveitosa, né? Olha, quando eu tinha 20 anos eu fiz isso, quando eu tinha 30 eu melhorei ali, 40. É isso que seria o ideal. Levarmos boas informações, tá? Muitas vezes ascendem em escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida, aprimoram-se na instituição, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-lhes no espírito por sementes de destino, que é o nome do tópico que ele coloca. De vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Tá? Dá para pensar, né? Sementes do destino. Coisas que nós temos que resolver. Quando eu perturbei a paz de alguém, quando eu deixei de fazer o que eu deveria fazer, quando aquela pessoa confiou tanto em mim e eu traí, criam sementes. Sementes delicadas, que eu tenho que tirar, que eu tenho que colher como se fosse o joio do trigo. Prezados amigos, prezadas amigas, irmãos e irmãs, esse capítulo está nos trazendo a seguinte informação. Tudo é contínuo na evolução. Que a gente possa ir nessa continuidade de uma forma mais equilibrada, com menos ilusão, com mais realidade. Traga para você a realidade, a lógica. Em vez de sementes do destino,
cria sementes dos alvoreceres. É isso que Deus espera de nós. Ele precisa de nós. Ele precisa de mim, de você. Então vamos rápido para Ele. Vamos deixando essas coisas, esquecendo isso e caminhando. Tua vida tem problemas? A minha também tem. A do seu irmão também tem, da sua irmã também tem, todo mundo tem. Mas também tem a proteção divina. Este é um momento de refletirmos. Estamos na transição planetária. Momento complexo. Por isso essas coisas que nós estamos vendo, essas dificuldades, porque nós não saímos antes, nós ficamos, né? Então, ainda bem que teve essa encarnação para nós conseguirmos. Então, sejamos do bem. Façamos o bem, que nós estamos nos garantindo para alguma coisa melhor. Vamos passar aqui os slides, retomá-los, né? Bom, nesses casos, né, a escolha da experiência, de ter que reencarnar, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadoras, porque tem essa limpeza. Né? Muitas vezes eles tiram da gente umas cascas pesadas, né, para melhorar a nossa chance de resolvermos. Né? E pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça, no plano extrafísico, ele vai trabalhar. Né? Merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja conjugação de todos os fatores, para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis junto aos quais se redima perante a lei. Pensar. Você está aí encarnado, encarnada, eu também. Para que isso acontecesse, André coloca aqui, olha, nós tivemos que preparar encontros com os nossos credores e circunstâncias favoráveis para isso. Então, quando você pensar assim, nossa, minha vida eu só encontro coisa ruim, só vivo onde eu não quero, são as coisas necessárias para você se arrumar para o seu futuro. Traga isso para o seu conhecimento, traga isso para a tua vida, e que você vai ser bem mais feliz. Vai deixar de reclamar, de se sentir vítima. Não tem vítima, tá, minha gente? Se existisse vítima, Deus seria injusto, sabe? Essa questão de vítima é uma coisa que nós temos que pensar muito. Se eu for vítima de alguém, então Deus é injusto comigo e justo ou protetor daquele que me vitimou. E Ele não faz isso. Nós só encontramos aquilo que precisamos para resolver as nossas questões. Então, se há um algoz de nós, somos nós mesmos que criamos esses fundamentos. Agora, dizer que eu sou vítima, não tem isso. Não existe a mínima possibilidade de sermos vítimas dos outros. Não temos. Porque senão Deus é injusto. Pense nisso. Porque tem pessoas que falam assim, eu fui vítima disso. Eu conheço uma pessoa que o tempo todo ela fala que é vítima. O tempo todo. Enquanto isso, ela fica presa nessa vitimização e não explode enquanto espírito, filho de Deus ou filha de Deus. Não explode. Tá? Fica ali na vítima. Você não é vítima de nada. Não te dê esse desprazer de te sentir acuado por outra pessoa. Não. Se a pessoa chegou, fez alguma coisa, é porque você precisava desse encontro para resolver seus problemas. Analisa a tua vida e veja se não houve um momento que você sentiu vítima e depois você viu que você estava resolvendo problemas. Não tem vítima, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não existe vítima. Existem espíritos em ajustes com as leis divinas. Guarde isso com você. No dia que eu entendi isso, eu nunca mais falei que era vítima. E olha que já tem muito tempo. Tá? Bom, continuando, né, o nosso roteiro aqui, já falamos aqui, né, ele reencontra credores ou circunstâncias imprescindíveis junto aos quais se redimam perante a lei. Então não tem vítima. Aí confirma, né?
Se ele encontra uma pessoa dessa aí, um credor desse, que ele perturbou muito no passado, e ele dá uma cobrada boa, eu sou vítima dele. Não, você está resolvendo a sua questão com ele. É assim que funciona a vida. Não é assim? Você vai lá na loja, compra um negócio que você gostou muito e parcelou aquela coisa lá. Você não tem que pagar? Se você não pagar, não vem o cobrador e te faz pagar até com juro? A mesma coisa na vida. Entretanto, agora são reencarnações especiais, tá, gente? É muito interessante esse estudo aqui, ó. Vamos prestar atenção nele. Entretanto, reencarnações se processam, muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas do plano físico. Providências essas comparáveis às que assumimos no mundo como enfermos e criminosos, que pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sob a determinação de justiça. Isso aí, na verdade, são espíritos que não conseguem ter uma condição de planejar com os mentores uma reencarnação. Então, são as reencarnações especiais. Eles vêm sobre a égide de uma escola que os acolheu e preparou uma encarnação para eles. Olha, você vai renascer e tal, mas ele não tem condições, ele por ele não tem, porque estava tão enfermo, né? E tão criminoso que ele não consegue. Aí a espiritualidade então prepara a encarnação para ele começar a resolver, para depois ele ser senhor dessa própria preparação reencarnatória. Então são as reencarnações especiais, ou seja, quase compulsórias ou compulsórias em si. A pessoa vem pela proteção dos mentores, não porque ele preparou, que é diferente daquela outra, que ele trabalha, ele estuda, ele planeja junto com os mentores, aí tudo bem, cria circunstâncias, aí eu posso encontrar esse credor ou não, aquele outro, enfim. Essa daí não, essa ela é preparada, e a espiritualidade sabe o caso de cada um e sabe como ajudar cada um. Então são reencarnações para a ajuda desse espírito altamente devedor das leis divinas. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Então, sempre um buscando o outro. Né? Quando você vê uma doença congênita, pode ser um tipo desse de encarnação, como pode ser também uma prova que o espírito pede lá. Mas pode acontecer. Se você vê uma coisa dessa aí, que seja uma dessas encarnações necessárias para aquele espírito. Né? Incapaz de eleger o caminho de reajuste, pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física, no corpo físico, como doentes isolados sob assistência precisa. Eles vêm como doentes, vêm com doenças terríveis, né? Mas têm assistência. Vemos assim repontando de lares faustosos ou paupérrimos, contrariando por vezes até certo ponto os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho normal. Exceções no caminho normal. Eu estava assistindo recentemente um documentário numa casa, né, uma família com bastante condições financeiras, nasceu lá uma menina, gente, que coisa estranha, né? Você via que era um espírito que tinha sentimentos e tal, mas a forma física e as limitações eram imensas. Mas estava ali se arrumando. E a mãe, né, o pai, com todo carinho, dando assistência, mas muito doloroso. Não foi aqui no Brasil, foi num outro país aí, mas muito doloroso o caso. Tá? Então, reencarnações especiais. Ó. Reencarnações compulsórias. São problemas especiais em que a individualidade pode renascer de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas. Aí, várias coisas. Né? Incapazes de eleger o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados no corpo físico como doentes isolados sob assistência precisa. Ou seja, são filhos e filhas de Deus. Então, por isso que têm o direito à assistência.
né? Porque Deus dá a todos o direito da recuperação. E todos se recuperam. Mais tempo, menos tempo, mas se recuperam. Essa é a verdade que nós podemos bailar nela. Todos se recuperarão. Mas enquanto isso dói. Mas dói. Então não vamos fazer doer. Vamos mais firmes, vamos mais no caminho do meio. Reencarnação e evolução. Urge observar, entretanto, em que a reencarnação não é um mero princípio regenerativo. Nossa, que legal isso aqui, né? A evolução natural nela encontra firme apoio. Você não vai reencarnar só para resolver problemas do seu passado, nada disso. Você vai reencarnar para você evoluir também. Né? Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões, requerem conhecimento nobilitante. E muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de virtude. Isso aqui é interessante. Ó. Criaturas que são muito bondosos, em muitas ocasiões, precisam de conhecimento. Né? Tem pessoas que são boníssimas, mas olha, coitados, não sabem quase nada, né? Não querem saber. Às vezes a vida deu oportunidade, mas não quis, não pôde, não sei. Agora, tem outros que são muito inteligentes, mas tem muito pouco bondade, tem pouca virtude. Virtude é força, né? Força é um raio que sai da alma, sai da mônada, né? São raios virtuosos. Veja que coisa, né? Será que nós estamos enquadrados em algum deles aí? Ou estamos no caminho mais ou menos aí intermediário, né? Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, logo após estágios no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador, por inabilitadas ainda a sessões maiores e renunciam à tranquilidade a que se entregam nos grupos afins, porque no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigir e transformação. Aqui são pessoas que sabem que precisam disso. A gente vê muitas pessoas assim, sabe? Elas são tranquilas, elas estão vivendo momentos complicados, mas são tranquilas. Não, Deus vai me ajudar, Deus está comigo, sabe? Então, você tem casos complexos de compulsório, casos em que a pessoa precisa desenvolver ou a bondade ou o conhecimento, e tem casos que a pessoa está mais ou menos intermediando, mas ela precisa crescer, ela tem sede de conhecimento, muito embora as suas dificuldades. Então, elas aceitam com tranquilidade aquilo, sem reclamar, caminham. Né? Tem tanta gente assim, né? Que caminha com tranquilidade, às vezes com tantas dificuldades, nossa. Às vezes uma vida extremamente dificultosa e ela não se entrega. Ela vai firme, ela confia em Deus, ela se protege. E como ela se protege, a vida a protege também. E ela vai em frente, essa criatura vai conseguindo vencer suas dificuldades. Aí quando chega lá no final da vida, né, se ela chegar até lá, ela vai dizer assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu venci. Ela vai parafrasear, né, Pedro, lá na porta do templo, quando o mendigo pediu dinheiro para ele. Estava ele e João e falou, nós não temos nem ouro nem prata. Então, essa criatura vai chegar no final da vida e dizer a mesma coisa, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Foi a minha persistência, a minha confiança em Deus, a minha esperança, a minha fé. E isso, olha, potencializa o espírito de tal forma que nós não imaginamos. Então, navegar é preciso, minha gente. Precisamos navegar, né? Precisamos ir para Deus. Esse é o nosso caminho, tá? E vamos, né? Vamos navegar. Não importa se o mar está revolto ou calmo, o Pai está conosco. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Aquietai-vos, acalmai-vos, né? Que Ele está conosco. Reencarnação e evolução. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidade de expansão nas cidades espirituais
que gravitam em torno da Terra. Outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos fatores da evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquire acesso definitivo aos planos superiores. Eu vou dar uma pequena pausa aqui nesse estudo para falar uma coisa para vocês, aproveitando o que a André disse ali. Aqui no Brasil, pelo menos eu sei que no Brasil, está acontecendo aqui algum movimento. Eu achei que ele estava muito isolado, mas não, eu já vi também em outros locais. Movimento para dizer que não existe cidades espirituais, não existem colônias espirituais. Que isso aí é criação mental da André Luiz, que isso não acontece. Mas, minha gente, para onde que nós vamos, então? Nós vamos desencarnar, vamos ficar aí zanzando para lá e para cá? E esses enfermos, né? Que ficaram tanto tempo na cama, que não vão sair do corpo físico e sair voando que nem anjo, não. Eles vão ter que ter um atendimento pós-desencarnação. Aquelas pessoas que fizeram tão bem, para onde que eles vão? Não tem um lugar? Não precisamos nos cuidar dessas ideologias, sabe? São pessoas que não foram lá no plano espiritual, provavelmente nunca foram. O Bezerra de Menezes diz isso, que a grande parcela dos espíritos aqui da Terra não passaram do umbral. Eles não conhecem os planos espirituais. Eles negam. Tem gente espírita, com fundamentação espírita, com reconhecimento do movimento, e dizendo essa improbidade. Meu Deus, não façam isso. Uma vez eu estava ao lado de um jovem, e nós estávamos ouvindo um desses pregoeiros desse descenso todo, né? E aí, ele falando isso, que não tem plano espiritual nenhum, colônia espiritual não existe do nosso lado, não existe nada. O rapaz do meu lado, quase desesperado, ele falou assim, por favor, é isso que eu estou me firmando para melhorar, por ter certeza que eu tenho para onde ir. Eu disse para ele assim, não dê atenção, não veja isso. Então eu digo para você, se alguém te falar isso, não acredite. Ou então ele tem que te mostrar uma coisa muito superior aos abrigos que são essas colônias espirituais. Depois que a gente lê a obra do André Luiz e vê aquelas colônias, né, aquelas coisas, aqueles locais, postos de socorro, meu Deus, isso aí é fraterno, isso é cristão. E você dizer que não, que você desencarne, sei lá, para onde você vai, ficar flutuando por aí, preciso tomar cuidado. Porque tem muitas pessoas que estudam Kardec, muitas, mas não sabem interpretar. Infelizmente, eu já vi pessoas dando aulas sobre o Livro dos Espíritos, mas com interpretações muito estranhas, que não era nada daquilo que Kardec tinha dito. E o pior é que essas pessoas estão ocupando tribunas. Então, veja tudo, mas retenha o melhor. Tá? E o melhor é o processo que Deus cria para amparar, proteger os seus filhos. E essas colônias são esses locais de amparo, de proteção e de crescimento. Queria dizer isso para você, tá? Bom, aí a esmagadora maioria jaz ainda ligadas às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. Sim, a maioria dos desencarnados estão ligados, né, a essas ideologias de raças, religião, questão cultural, né, assim, e pátrias também, né, eu sou da pátria tal, e famílias, tá. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar e enriquecer os patrimônios. Tem gente que escreve aí um livro, esse livro ajudou muita gente, muito, foi muito bom. Mas ele percebe, porque geralmente assim, o escritor sempre acha que ele escreveu errado, que escreveu de menos.
Então ele percebe que podia fazer mais, mas ele desencarna e fica louco para voltar para completar a obra, sabe? Para enriquecer aquilo. E também tem aqueles que escrevem coisas erradas, que complicam a vida de muita gente e ficam loucos para voltar para recuperar aquilo que ele fez. Para chegar aqui e falar assim, o escritor tal, no século tal, escreveu isso aqui, mas isso está errado. Não ouçam isso, vejam isso. É ele mesmo, é o próprio Espírito fazendo isso. A história das reencarnações, depois que a gente ficar conhecendo, vamos ficar assustados, né? De ver quantas vezes o mesmo Espírito veio para completar a sua obra ou para recuperar os erros das suas obras. Então, se você é artista, faça uma obra bem feita, em nome do bem, em nome de Deus, para que você venha só para melhorar cada vez mais, ampliar aqueles patrimônios da sua obra. Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que largaram em mãos alheias, voltam ao trabalho e à experimentação entre os homens e no mesmo espírito missionário, religiosos, filósofos, professores, condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente, não precisam, à esfera física em sagradas ações de auxílio que eles valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Aí são espíritos já, né, despertos para Deus. Então eles fizeram uma obra tão boa, né, e eles querem voltar para ajudar. Deixa eu continuar. É a mesma coisa que você vai num lugar desse aí, sei lá, numa cidade ou outro país, e você faz uma coisa tão boa, mas tão boa, quando você volta, você fica pedindo, deixa eu voltar lá para completar e tal, sabe? É isso. Não é assim que acontece. Você não quer voltar lá, não quer fazer de novo, ou de novo, não quer completar o que você levou, você não estuda mais, não planeja melhor, aí vai por aí, gente. A vida é a mesma, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, as reações, ações e reações são as mesmas. Vai depender da índole do espírito, do caráter do espírito. É isso que vai fazer a diferença. Certo? Entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. Você tem que regenerar o que você errou, tem um custo. Você vai crescer, você tem outro custo para esses espíritos que estão nesse grau aí, né, melhores, voltar aqui para eles é dificultoso também. Né? É um mundo complicado, tem os problemas do corpo físico, né? Tem os problemas do esquecimento, eles têm que começar tudo de novo, fazer estudar, vão ter que, né, fazer toda aquela peregrinação até chegar no mundo adulto, para aí conseguir, né, começar o seu trabalho, recomeçar, né, o seu trabalho. Mas o interessante desse estudo, não sei se vocês estão indo comigo no meu pensamento, é que é tudo igual, sabe? O plano espiritual com o plano físico tem as diferenças, claro, né, de funcionalidades, mas os interesses de Deus, os interesses da vida são os mesmos em qualquer lugar. É isso que a gente tem que entender, para a gente não viver na ilusão. Porque eu vou viver mesmo aqui, eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser. Não faz isso não. Isso aí esse tempo já passou. Pelo menos para quem está procurando, né? É uma coisa melhor, um entendimento melhor. Tá? O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Eu gosto muito desse termo cantilena da ladeira. A pessoa, quando está subindo uma ladeira, e ele costuma cantar, assim, falar, né, ou por pensamento, reclamando da subida. Né? Nossa, essa subida aqui está muito ruim,
podia fazer uma coisa melhor, para aí vai sempre falando, né? Nunca mais eu vou morar num lugar que tem ladeira, e vai. É a cantilena da ladeira, ou seja, a reclamação da ladeira. Os impropérios para a ladeira. Mas, olha, eu vou dizer para você, ninguém mora na ladeira por acaso, tem que ter a ladeira, porque é ela que vai ajudá-la a se recuperar. Uma vez um mentor nos disse isso, que o nosso mundo tem morros, tem vales, tem subidas, né, e vales, exatamente para isso, para adaptar-se às necessidades dos espíritos. Então, cada um busca o seu local de acordo com a sua necessidade. Isso é muito interessante, tá? Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Melhor, né? Melhor suar no trabalho honesto do que suar e chorar, porque vai ter que trabalhar, né? E chorar no resgate justo. Aí cada um sabe de si. Aí quando você andar pelas ruas, que você vê uma dessas pessoas que estão trabalhando com muita dificuldade, às vezes a gente vê isso, né? Pessoas com, sabe, assim, às vezes vendedores ambulantes, a gente vê muito isso, pessoas com problemas sérios de deficiências, né? De necessidades físicas, e aí ali trabalhando, né? Se arrastando para chegar no trabalho, ou às vezes, né, de uma outra maneira, enfim. Minha gente, ainda bem que esse ciclo está acabando, mas que a gente evolua com o ciclo, que essas pessoas que estão lá também evoluam com o ciclo, para a gente ter um futuro bem melhor, porque vai acontecer um futuro muito melhor no planeta Terra. O planeta Terra não vai ter mais miséria, não vai ter mais essas enfermidades dolorosas, desconhecidas, né? Vão ter, sim, ainda muita gente se recuperando, porque a regeneração é recuperação, né? Mas com conhecimento de causa, não nesse jogo dantesco, muitas vezes, de não saber o que é, reclamar, xingar, dizer impropérios. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debilitados a compromissos de ontem. Porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas causas e refazendo o destino. Então, os espíritos superiores, eles contam muito isso, o valor de cada segundo. O que você está fazendo com os seus segundos diários, com as horas que escoam, o que você está fazendo? Sabe? Isso é muito complicado, porque se eu não tomo cuidado disso, se eu não tenho esse controle do meu tempo, das minhas ações, e eu deixar por conta da mente, se a minha mente for uma mente viciada, eu vou fazer muito erro. Se ela for preguiçosa, eu não vou sair do lugar, né? Se ela for uma mente intempestiva, eu vou brigar o tempo todo. E por aí vai. É preciso que a gente assuma o comando. Assuma o comando. Assuma o comando com soberania de espírito, filho ou filha de Deus. Isso que é o certo. A partir daí, as ações começam a mudar para melhor, né? Particularidades da reencarnação. Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. O próprio André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, no final lá do sepultamento do corpo do Dimas, não sei se vocês conhecem a desencarnação do Dimas, muito famosa, né? Desencarnação do Dimas e reencarnação do Segismundo marcaram, né, o movimento espírita. Então, quando termina a desencarnação lá do Dimas, que dá o sepultamento, então o André pergunta para o mentor, não me lembro qual era, pergunta assim, então quer dizer que assim que acontecem as mortes, né, a conclusão da morte, ele falou assim, André, até hoje não teve uma morte igual na Terra. A mesma coisa está dizendo aqui, não tem nenhuma reencarnação igual também. Cada caso é cada caso, sabe, gente? Quando se começa a botar muito assim,
de maneira simplista, né? Ah, isso é isso, se isso gerar isso, é aquilo. Sabe? Não. Em termos de reencarnação, em termos de desencarnação, cada caso é um caso. Em termos particulares também, cada um reage da sua maneira, cada um tem o seu propósito de reagir aos estímulos. Né? Essas coisas, meus amigos, minhas amigas, a gente passava de passagem por nós. Nesses estudos é que nós estamos aprendendo a valorizar mais o tempo que passa, ou como nós passamos pelo tempo. Isso está sendo começando. Nós temos que começar a valorizar isso. Senão nós não vamos sair do lugar. Não vamos. Vamos ficar cheios das nossas coisas. Eu não gosto disso, eu não aceito isso. Então, não precisa dizer eu não aceito. Conversa, sabe? Essa colocação sua, essa postura sua não me agrada por isso, 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 isso. E que essa explicação seja o que Jesus falou. Seja o vosso falar sim quando for sim, não quando for não. E nos dois você explica por quê. Ó, isto é sim por causa disso, disso, disso. Que seja lógica a tua colocação, e não um achismo. Isso é não por causa disso. Também não é por achismo, é por lógica. Nós estamos chegando no tempo de acabar com achismos. Porque quando eu acho, eu não tenho certeza. Então, como é que eu vou dar uma opinião se eu não tenho certeza? Percebem? Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física. Quanto cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório. Mesma coisa, encarne e desencarne. Não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais. É muito parecido, mas não é igual. Cada um com o seu momento, né? O momento do reencarne, o momento do desencarne. Cada um vai viver o seu momento de acordo com o que ele precisa e o que ele realizou. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhes guarda oferta guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que eles cabem desempenhar. Aqui André abre um campo absurdo para o tempo dele. Hoje não, hoje tem a epigenética que mostra que a gente muda isso aí, mas antes não, né, gente? Tá? Então nós podemos plasmar coisas que nós precisamos. Mas para isso tem que ter, né? Tem um livro aí que fala que o Francisco de Assis ele não precisou de nenhum mentor para ajudá-lo a formar o corpo novo dele, que ele mesmo fez tudo sozinho, mesmo como feto e tal. Bom, não sei se isso é verdade, mas pode ser os espíritos muito superiores ter essa capacidade. Né? Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, ideia única, né? Entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece a semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre favor ambiental. Claro, a semente da laranja vai dar o quê? Laranja. Do figo vai dar? Figo. E aqui está dizendo que tem espíritos que não tem nem como ajudar na formação do corpo dele, então ele vai depender totalmente da genética dos pais. E no outro caso, não, ele já pode ajudar, ele pode promover, ajudar geneticamente, né, na formação do novo corpo, dependendo do que ele necessita. Veja a diferença de um para o outro. Num você conduz, no outro você é conduzido, é só isso. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução,
portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Aí o André diz para a gente assim, em outras palavras, agora, minha gente, vocês querem entender isso? Vai ter que desencarnar, né? E trabalhar com isso aí, para você entender. É isso mesmo, não tem outro jeito. Não tem. Quando você lê o livro Missionários da Luz, quando ele vai no centro de reencarnações, pronto, ele te dá uma ideia, mas ele não vai dizer tudo. Ele fala dos técnicos que estão lá trabalhando, tal, nos planos, né, nos mapas reencarnatórios. Você tem que estar lá para você aprender, para ver como é, como é que estuda, como é que faz isso. Mas ele abre uma perspectiva. É assim que acontece. Você quer aprender? Então, esforça-se, seja tranquilo aí, quando você desencarnar, você poder ter essa possibilidade de escolher um local desse ou um outro local que você queira para você atuar. Né? Senão você vai ser conduzido. Você vai para uma colônia, ó, você tem que ficar aqui, vai fazer isso, tal, e vai. Restringimento do corpo espiritual. Instituto de escultura anatômica funcionam, por isso, no plano espiritual, brunindo formas diversas, de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço que aos reencarnantes competirá mais tarde atender. O que ele estava falando, desses técnicos que montam esses mapas reencarnatórios. Tá? Se você quiser saber mais, vai lá no Missionários da Luz. Tem lá o capítulo disso. Centro de Reencarnação, se não me engano é o nome do capítulo. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre, ou seja, da formação de um novo corpo. Porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da justiça espiritual que administra recursos a cada aprendiz da sublimação de acordo com as obras edificantes que eles constem no currículo da existência. Olha, nesse texto aqui, a gente pode dizer o seguinte: por que uma pessoa nasce e vai dizer que vai ser médico, outro vai dizer engenheiro, outro vai dizer professor, outro vai dizer artista, outro vai trabalhar só mesmo nas funções do lar? Porque tem uma necessidade, minha gente. Os corpos são talhados para isso. Há situações em que o corpo tem que dar condições para o espírito fazer aquilo que ele propõe a fazer. Vou dar um exemplo para você do artista. Eu trabalhei, né, como artista muitos anos da minha vida. Ali a gente tem que ter certos recursos físicos, porque senão a gente não consegue fazer o trabalho. Imagina uma bailarina, não estou falando essas meninas que fazem balé na infância, estou falando isso não, estou falando bailarino mesmo, do Bolshoi, essas coisas, ou mesmo do Teatro Municipal aqui do Rio, do São Paulo, não sei se tem lá. São profissionais, né? São profissionais. Vocês acham que o corpo dela, os corpos desses artistas, bailarinos, não são forjados para isso? Jogador de futebol, atletas dos esportes variados, né? Tudo preparado, minha gente, tudo. Já pensou uma pessoa que é muito obesa, que ela tem a tendência à obesidade desde a infância? Como é que essa pessoa vai ser atleta? A obesidade é para outro conhecimento, outro ensinamento. Então, agora a gente já começa a olhar as pessoas entendendo o seguinte: você está no corpo certo. Porque foi talhado para você. E tem gente que fica fazendo plástica aqui para mudar, né? Tem gente que fica fazendo plásticas para mudar. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa que muita gente não sabe. Quer ver? O nosso nariz. Presta atenção nisso. Qual a função dele? Não é pegar o ar e soltar, pegar o oxigênio e soltar o gás carbônico? Inspira, expira. Inspira, expira. Certo? Certo. Então, essa é a função. Aqui tem chakras secundários, que ficam pegando vitalidades que vão agregar à inspiração
e ajudar na expiração. Então, aquilo é cheio de chakras secundários, pegando essas vitalidades para ajudar na respiração. Sabiam disso? Não, né? Pois é. Então, tem nariz adulto, tem nariz achatado, tem nariz meio parecendo que os bicos de papagaio, assim. Tem todo tipo de nariz, porque cada nariz atende à necessidade das vias aéreas do indivíduo. Presta atenção nisso. E o que a pessoa faz? Ah, meu nariz é assim, não estou gostando não, tu vira aí para cá. Olha, aquele nariz foi projetado dentro de toda a organização física, de todo o peso da pessoa, enfim, foi projetado para ajudá-lo. O que eu faço? Eu tiro. Então, se eu vir ele para cá, eu posso prender aqui um chakra secundário que está pegando uma vitalidade que eu preciso para melhorar a minha respiração. Aí você vê depois os efeitos colaterais, né? Não mexa na coisa que não precisa ser mexida. Se houve um processo diferente, né? Por exemplo, o lábio leporino, né? Que você pode arrumar, tudo bem, sem problema nenhum. Mas, porque eu não gostei, eu estou achando que está meio torto para cá, vou mandar fazer plástica, sem nada contra os cirurgiões plásticos, pelo contrário, né? Porque se for uma cirurgia para reparadora, que nem o lábio leporino, tudo bem, você vai fazer. Agora, só para a questão de estética, o que você entende de estética do plano extrafísico? Guardem isso com vocês. Guardem isso. Isso é muito importante. Muito bem? Então, continuando. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente, de modo a supervisioná-la com o seu próprio critério, e distantes da inferioridade primitivista que deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, olha, isso aqui é muito interessante, porque lá no mundo espiritual você pode ser um grande experiente, né? Grande, sei lá, mas se você não tiver nobreza... Então essas pessoas se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base de sonoterapia. O que é restringimento? Nesse caso, porque tem aquele restringimento que eles vão tirar aquelas cascas que podem ser tiradas do perispírito. E essa aqui você vai trabalhando para fazer a formação do feto, para voltar lá para o corpo da mãe, lá, do útero, né? Porque quando o espírito vai reencarnar, minha gente, ele é adulto. Geralmente, pode ser uma criança, mas ele é adulto. Então vai ter que fazer esse colhimento, que eles chamam de restringimento. Então são pessoas extremamente especializadas e de nobreza íntima. Por quê? Porque está mexendo com uma organização de filho de Deus, filha de Deus. Se ele não tiver nobreza ali, ele pode até querer complicar a vida dessa criatura, né? Então só entram lá pessoas de nobreza mesmo. Olha, minha gente, nós vamos ter muita surpresa no mundo espiritual. Muitas surpresas. Muita gente que se acha que o tal, né? O a tal, vai ter muita surpresa. Então vamos nos preparar, minha gente. O André Luiz foi assim, médico, famoso aí do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, e de repente vai para o mundo espiritual, fica lá no umbral, depois vai ser enfermeiro, e olha, dos muito iniciantes, que não sabia quase nada lá. Desse modo, regressam ao berço humano nas condições precisas, recolhidos a novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos a quem se concede um novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. Tá aí. Então, para reencarnar, você tem as pessoas que ajudam a gente, que nos preparam para essa reencarnação, tanto nos mapas reencarnatórios, quanto nos restringimentos, quanto na colocação nossa, no útero das nossas mães, e por aí vai. É muito amor, minha gente.
É muito amor de Deus pela sua criação. Porque enquanto essas pessoas estão fazendo isso, elas estão aprendendo, elas estão ganhando créditos também. Então, tem sempre a contrapartida, sabe? A gente não vai pagá-los, não vai ter dinheiro lá para pagar isso. Mas eles estão ganhando em experiência. Por isso que temos que pensar seriamente se eu trabalho só por dinheiro. Eu já vi gente falando isso, eu só trabalho por dinheiro. Acabei de fazer meu trabalho, eu quero o meu, vou embora. Não, não, não. Acabou de fazer seu trabalho, faça uma avaliação. Como é que eu fui? Aí, quando você está avaliando, pensando, podia ter sido melhor ou não, errei aqui, podia melhorar. Aí chega o dinheiro na sua mão. Mas você não está lá só pelo dinheiro. O dinheiro é importante, minha gente. Claro que é. Nós moramos num mundo material que ele tem a sua importância muito grande. Mas o mais importante é o aprendizado que se faz, né? Aí vamos nos libertando, vamos deixando para trás outras personas que nós assumimos e vamos caminhando para a luz. Esse que é o nosso destino. Legal, né? Muito bem. Corpo físico, paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não falte ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. Se você errar na tua encarnação, presta atenção, foi por você, não foi por eles, não. Tá? Eles prepararam tudo. Lembra daquela história? Não sei se eu já contei para vocês. Tem uma história assim, quer ver? Vou explicar isso, que foi muito bom para mim quando aprendi. Olha só. Então, te chamam para reencarnar. Ó, Maria, tem que voltar. Chegou a tua hora. Aí a Maria, vai ser bom. Tá? Aí eles falam assim, Maria, vem cá. Nós fizemos aqui um exame, né, da sua mente, dos seus pensamentos, das suas necessidades, das suas necessidades de avanço, das suas necessidades de recuperação de erros que você cometeu. Então, nós estamos preparando aqui para você uma encarnação, tá? Aí, essa encarnação vai ser assim, 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 assim. Aí a Maria vai ver muito drama ali no meio. Nossa, eu vou ter que passar um drama aqui na infância, depois vou ter outro drama lá na frente. Você vai ter que fazer isso. Porque é isso que vai te ajudar. Isso que vai ser a razão da tua reencarnação. São esses dramas. Você aceita, Maria? Aí a Maria vai para casa, pensa, pensa. Aí no dia seguinte ela volta lá. Não, estou aceitando sim. É melhor mesmo. Eu vou ter ajudas, eu vou nascer numa família bem, bem legal, eu vou, né, poder crescer, tal, enfim, eu vou aceitar sim. E aí a Maria aceita. Aí, minha gente, vamos colocar bem assim, bem, bem simples isso. Ela assina e o mentor assina. Não tem nada disso, eu só estou colocando para a gente entender. Aí assinou. Aí o mentor fala com ela assim, pois é, Maria, a partir deste momento, a nossa equipe está disponibilizada para te ajudar a vencer seus dramas, certo? Então, todos esses dramas que estão aqui, preparados para você viver, para você enfrentar, para você recuperar, para você crescer, todos esses dramas têm duas coisas. Primeiro, que você tem a potência dentro de você para resolvê-los, porque na hora que você cometeu o erro, com a mesma força que você cometeu o erro, essa mesma energia está guardada para você recuperar, na mesma intensidade. Então, você mesmo recuperaria, pela tua força que está guardada, pela energia que você gerou para cometer o erro. Agora, você vai usá-lo em sentido contrário, para recuperar. Mas, mesmo assim, toda a nossa equipe estará à sua disposição, todos os seus lances da vida. Você terá um mentor especial para isso, terá o seu mentor e terá os amigos. Tudo certo, Maria? Nossa, maravilha, não sabia disso não, então. Agora tem uma coisa, Maria. Se num desses lances de drama, nesses lances dramáticos, que está dentro daquilo que nós acordamos com você, você criar uma tragédia, Maria, aí seu drama vai ser pior depois. Mas como tragédia? Por exemplo, se você matar alguém, se você suicidar, você não está suportando seu drama. Que, na verdade, você tem todo o suporte para ele. Entendeu, Maria? Agora você vai reencarnar e conte
com você, conosco e com nosso Pai. Aí a Maria reencarna. Então, viver o drama, minha gente, é natural. Nós geramos o drama. E precisamos, muitas vezes, para evoluir, viver dramas também. Mas estamos todos amparados pela providência divina e pelos mentores. Agora, se eu cometo uma tragédia, imagina como será o meu próximo drama. Isso é muito importante. São coisas que nós precisamos saber para a gente poder viver com mais sobriedade, né? Muito bem. E Senhor das experiências adquiridas, que lhe despontam do ser em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, em esquecimento temporário do passado, mas não absoluto, dessas experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se acha empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Agora você entende o valor do seu corpo, não entende? Foi todo talhado para você. Todinho. Mas ele tem uma duração temporária, você sabe disso. Vamos lá. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição que a vida mental e o campo somático se mostrem em sinergia ideal. Claro, sempre tem uma coisa aqui, outra ali. Mas tem a segurança da proteção divina, tá, gente? Não esqueçamos nunca da proteção de Deus. Às vezes, ele deve sofrer mutilações, enfermidades benéficas, inibições, dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado, de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Então, analisa aí tua vida. Veja como é que está, se você está tendo dificuldades nela, se você às vezes tem que vencer uma etapa, às vezes mais difícil, vencer outra, mas está dentro do contexto que vai te levar, ao entendimento dessa imortalidade celeste. Certo, meu amigo, minha amiga? É aí. Vamos ser úteis a nós, entendendo a nossa necessidade evolutiva, entendendo que nós somos senhores dessa evolução, que nós chegamos até aqui, esses estudos que nós fizemos aí nos outros capítulos, nos mostrou que nós chegamos até aqui. E agora está nos mostrando que nós devemos assumir essa evolução conscientemente. Parar de reclamar, falar palavrão, xingar, pensar em fazer coisas erradas, brincar com sexo, brincar com álcool, brincar com droga, e por aí vai. Com fumo, com tabaco, e por aí vai. É chegado um momento decisivo para o espírito aqui na Terra. É chegado. Daqui a pouquinho o gongo chinês vai bater. Bum. Aí vai chegar o senhor do tribunal, que é a nossa consciência, e vai dizer assim: você perdeu, você ganhou. Certo? Tá aí. Eu quero ser uma pessoa diáfana, tranquila, ou eu quero ser um ser das trevas? Bom, recapitular então o nosso estudo de hoje, Estudo 20. Nós falamos sobre depois da morte, essa situação que as pessoas enfrentam, às vezes dolorosas, às vezes não, vai depender dele, depender das suas ações. O que é um conceito de inferno? Que são locais onde a alma se refaz, onde pelo arrependimento ela será retirada de lá, mas enquanto ela não resolver-se com esses desejos de sair de lá, de buscar uma coisa melhor, ela vai ficando por tempo indeterminado. As sementes do destino, quando eu tenho que resolver alguma coisa que fica pegando, nossa, eu fiz tanto mal àquela pessoa e não consegue tirar e fica naquilo. Reencarnações especiais, são reencarnações às vezes dolorosas, às vezes com necessidades especiais também, Reencarnação e evolução, quer dizer, a reencarnação
não é só para resolver problemas do passado, era para fazer a gente evoluir também, com novas oportunidades, novos estudos, novas vivências, novos encontros, novos movimentos e por aí vai. Essa é a reencarnação. Particularidades da reencarnação, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Temos que entender assim, então não tem que comparar ninguém com ninguém, nada com nada. Cada um vive a sua particularidade, certo? O restringimento do corpo espiritual, que primeiro se tira as cascas que podem tirar, para o espírito vir um pouquinho melhor, né? Para o espírito estar um pouquinho melhor, depois faz aquele diminuição, né, do tamanho para colocar no útero materno, e o corpo físico, né? Que pode vir saudável, interessante, mas pode vir também com dificuldades. Mas sim, tudo isso para ajudar o espírito. Foi um estudo muito gostoso, né? Muito tranquilo, não foi? Você sentiu isso? Eu senti uma tranquilidade. Bom, quando entro num veículo, penso em me transportar para um outro lado, onde certamente algo me aguarda ou aguarda. Somos assim, criaturas em trânsito neste mundo e entre tantos outros e tantas dimensões. É preciso aprender. Crescer é preciso. Do que adianta o simples ir e vir, direito sempre proclamado, se nesses percursos nada faço que me conduza aos trânsitos celestes que também me aguardam? Prestar atenção. Ou seja, não adianta transitar para lá e para cá, direito de ir e vir. Eu preciso desejar também os trânsitos celestes, que aí estão representados nessa figura aí. Quando eu entro num veículo, eu penso em me transportar para o outro lado, onde certamente algo me aguarda ou aguardo. Somos assim criaturas em trânsito neste mundo e entre tantos outros e tantas dimensões. É preciso aprender. Crescer é preciso. Do que adianta o simples ir e vir, direito sempre proclamado, se nesses percursos nada faço que me conduza aos trânsitos celestes que também me aguardam? Muito interessante. Então, minha gente, terminamos o nosso estudo do capítulo 19, né, do livro Evolução em Dois Mundos, Alma e Reencarnação. Espero que tenha sido útil para você, que você possa, né, apropriar dessas informações que a André trouxe para nós e caminharmos com mais soberania. Eu gosto muito dessa palavra, sabe? Soberania do Espírito. Ou seja, integrado nele com a divindade que está nele. Isso é soberania. É quando eu me integro com a divindade que está em mim. O Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele fala no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1. Ele trata da mente, né? Ele trata da vida. Aí ele fala que na mente, a face da mente é o coração. E o cérebro são as ondulações da mente. Então, se a face é o coração, qual é a face da minha mente? O que está no meu coração? Sentimentos, vontades, desejos, razão, Deus. Qual a face que é a face da minha mente? Isso é uma coisa interessante. E que ondulações a minha mente produz? Porque vem do meu cérebro, vem dos meus pensamentos, das minhas decisões, do meu ser, do meu viver. Se sou soberano comigo e com Deus, a minha face vai ser a face que mostre a face de Deus na minha representação. E se eu sou soberano com Deus, as ondulações são frequências superiores, buscando outras ressonâncias frequenciais que me façam crescer. Muito interessante. Pedimos a Jesus, antes agradecemos a Jesus por esse estudo,
Agradecemos o André Luiz, nosso grande irmão, querido irmão, onde ele estiver, que ele receba o nosso agradecimento por ter nos trazido uma obra tão fabulosa quanto essa. Aos seus auxiliares, à sua equipe, o nosso agradecimento. Agradecemos a Jesus, a Deus, pela oportunidade da vida. Eu aqui no meu corpo com a minha necessidade, e você aí no seu corpo com a sua necessidade. Mas todos nós, em busca do caminho das apropriações celestiais que nos aguardam. Muito obrigado por você ter estado conosco. Jesus continue abençoando aí a tua família, tua vida, os teus sonhos nobres, tá? E mesmo que agora não esteja lá muito bom, a tua vida não esteja lá essa coisa, mas olha, daqui a pouquinho passa. Lembra do drama? Você está totalmente amparado pela espiritualidade e pelas suas próprias potências de recuperação. Acredite nisso, isso é verdade. Fica com Deus. Muita paz, muita harmonia, muita alegria no teu coração e no teu viver. Até o nosso próximo estudo. Tchau!